A partir deste capítulo, nós vamos refletir sobre os sonhos e visões de Daniel. Em sua primeira visão, ele descreve 4 animais que simbolizam 4 impérios, culminando no reino eterno do Messias. Então, pegue sua Bíblia e vamos para o 7º capítulo da nossa série. Os capítulos 1 a 6 de Daniel descrevem a vida e a época do profeta. Os capítulos 7 a 12 descrevem as visões que ele teve. Este capítulo, em especial, é um dos mais importantes de todo o Antigo Testamento e é um guia fundamental para a profecia bíblica. A visão do Filho do Homem é a peça central da revelação do Antigo Testamento referente ao Messias. Você vai compreender bem melhor as profecias de Daniel se tiver um conhecimento paralelo da história geral. Então, se você quer se aprofundar, é bom ler alguma coisa a respeito. Vai ajudar bastante. Esta visão veio a Daniel lá atrás, no primeiro ano do reinado de Belsazar. Foi a primeira das 4 visões que ele teve e também a mais abrangente. Daniel poderia ter deixado mais detalhes do que viu, mas o Espírito Santo o inspirou a escrever apenas os fatos principais. Os 4 ventos que Daniel viu e que agitavam o grande mar apontam para as várias agitações políticas e sociais que perturbam a história do mundo. O mar representa a terra da qual surgiriam os 4 animais, representando os 4 reinos. O primeiro animal era como um leão com asas de águia, mas suas asas foram arrancadas e ele foi transformado em um ser humano. Ele representava a Babilônia. É representado com asas de águia para mostrar a extensão e a rapidez das suas conquistas. Talvez o fato de as asas terem sido arrancadas indique a loucura de Nabucodonosor, e o fato de ele ter sido colocado sobre seus pés como um homem pode referir-se à sua restauração. O segundo animal era semelhante a um urso com 3 costelas entre seus dentes, mostrando seu apetite voraz por conquistas. Ele representava o Império Medo-Persa, que sucedeu ao Império Babilônico. A maioria dos estudiosos acredita que as 3 costelas representam suas 3 grandes conquistas militares: a Babilônia, o Egito e Lídia. O fato de o urso ter se levantado de um lado mostra que, na parceria entre medos e persas, os persas seriam mais fortes. O terceiro animal, semelhante a um leopardo, representava o Império Grego, que sucederia ao Império Medo-Persa. Suas 4 asas indicavam a rapidez com que Alexandre o Grande conquistaria o mundo civilizado aos 28 anos de idade. As 4 cabeças representavam as 4 principais divisões do império após a sua morte. Essa revelação dada ao profeta Daniel mostra que Deus não é um Deus alienado, mas dirige todo o desenrolar da história humana em cada detalhe. Depois, Daniel viu o 4º animal, que era mais terrível e mais poderoso que os outros, e possuía 10 chifres. No mundo antigo, os chifres eram um símbolo de poder e do grau de temor que causavam. Nas Escrituras, os chifres geralmente representam reis e reinos. Entre os 10 chifres daquele terrível animal, surgiu um chifre pequeno, mas notável por seu domínio, pois diante dele 3 chifres foram arrancados pela raiz. Também por sua astúcia, pois tinha olhos humanos, e por sua boca, que falava palavras arrogantes, ou seja, blasfêmias contra Deus. O pequeno chifre representa um rei, que começa pequeno em poder, mas se torna dominante. Segundo os estudiosos, historicamente, o 4º animal representa o Império Romano, que foi o maior, o mais forte, o mais unificado e o mais duradouro de todos, e que, segundo eles, renascerá no fim dos tempos. Depois da visão dos 4 animais, Daniel viu quando foram colocados uns tronos e o ancião de dias se assentou em um deles. As características mencionadas indicam que era Yahvé.
E o termo ancião de dias indica a natureza eterna de Deus. Seu trono era como chamas de fogo, uma referência à santidade e ao juízo do Senhor. No fluxo de fogo que jorrava do trono, parecia haver algo semelhante à lava. Era como um rio com um grande poder destrutivo. Milhares de anjos estavam a serviço dele, e milhões de milhões, ou seja, a humanidade, estavam diante dele para julgamento. O tribunal foi estabelecido e os livros foram abertos. A Bíblia menciona vários livros diante de Deus, e qualquer um deles, ou uma combinação deles, pode ser o que foi mencionado aqui. Os versículos 11 a 14 descrevem a transição do domínio humano na terra para o domínio divino. O chifre pequeno do quarto animal continuava proferindo palavras arrogantes. Nós podemos identificá-lo como sendo o anticristo, que será caracterizado por seu discurso arrogante e blasfemo. Então Daniel viu quando o quarto animal foi destruído e lançado no fogo, dando fim ao quarto reino, que, segundo os estudiosos, será o Império Romano renascido. Os outros 3 animais continuarão, mas sem nenhum domínio. Ou seja, quando o Messias estabelecer o seu reino, o império do anticristo será totalmente aniquilado e algumas nações continuarão, porém, sob o domínio de Cristo. Depois, Daniel viu um ser como filho do homem, vindo nas nuvens do céu. O título Filho do Homem era a autodesignação favorita de Jesus, usada mais de 80 vezes nos 4 evangelhos. Ele recebeu do ancião de dias o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio será um domínio eterno. Nos versículos 15 a 18, vemos que Daniel ficou perturbado com a falta de entendimento da visão e pediu a interpretação a um dos anjos que estava ali perto dele. E o anjo deu uma interpretação resumida da visão para Daniel. Mas o que chamou mais a atenção do profeta foi o quarto animal, que era diferente de todos os outros. Daniel viu que aquele chifre, que se destacava com olhos e boca, fazia guerra contra o povo de Deus e o vencia, até que Yahvé fez justiça ao seu povo e lhe deu a posse do reino. Depois de dar um resumo do significado da visão, o anjo explicou que o quarto reino, em seu estado futuro, devorará a terra, indicando um domínio mundial. Essa descrição inicial do quarto animal se encaixa bem com o Império Romano da história antiga. Ele devorou toda a terra civilizada e a dominou completamente por centenas de anos. Os 10 chifres são uma referência a uma confederação de 10 nações que surgirá deste império. Essas 10 nações não têm um cumprimento literal na história passada do Império Romano, e se forem literais, ainda estão por vir. Acredita-se que o chifre que se destacou seja o anticristo, surgindo de algum grupo das 10 nações que será de alguma forma parte de um Império Romano restaurado. O anticristo assumirá o controle deste último Império Romano ao subjugar 3 reis e será conhecido por suas blasfêmias contra Deus. Ele também atormentará continuamente a vida do povo de Deus, tornando sua existência miserável pelo constante assédio e tensão. Esse pequeno chifre pretenderá mudar os tempos e a lei, mas o poder do chifre pequeno sobre os santos será limitado, durará 3 anos e meio, um período de tempo que aparece várias vezes em Apocalipse. Mas depois de 3 anos e meio, no dia do juízo contra este governante blasfemo, o Messias estabelecerá seu reino e reinará com o seu povo. Essa visão deixou Daniel naturalmente muito impressionado ao pensar em todos aqueles acontecimentos futuros.
Ele ficou impressionado ao ponto de alterar sua aparência como se tivesse adoecido. Mas ele guardou tudo no seu coração e na sua memória, e por isso foi capaz de dar um relato exato da visão e sua interpretação por escrito, para o uso e benefício de outros, e para que, depois de séculos, pudesse ser a prova de que o Todo-Poderoso governa todos os assuntos do mundo, inclusive os eventos futuros. E amanhã, outros dois animais entram em cena na segunda visão de Daniel, um carneiro e um bode. O segredo por trás desses animais você confere no nosso próximo episódio, aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.